Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o deputado federal reeleito Paulo Feijó. Lembrando a você que dicas, críticas e elogios ao programa, programapolemica@gmail.com, e para você que quiser assistir todas as entrevistas do programa, youtube.com/programa polêmica. Feijó, você estava falando no bloco passado sobre a questão das bandeiras que alguns candidatos pegam, polêmicas, e que elas às vezes rendem frutos eleitorais. Temos o caso aí do Jean Willis, temos o caso do Bolsonaro em pontos diferentes, um com as famílias mais contemporâneas, as famílias homossexuais, as parcerias, e aqui a família tradicional. Entendi o que você colocou de pegar os pontos polêmicos, mas aí, será que o Bolsonaro realmente acredita nessa família tradicional da forma que ele prega e o Jean Willis acredita nessa liberdade toda? Ou também há dentro disso a identificação, é polêmico, vamos abraçar mesmo que a gente não acredite? Não, eu acredito que eles façam isso acreditando naquilo que estão defendendo. Não há exploração e nem oportunismo. Acho que não. Agora, por exemplo, eles têm essas bandeiras. Qual é a minha bandeira? A minha bandeira foi a região. Tá? Eu, em todos os regionalismo. Em todos os mandatos que eu exerci, agora vamos para o 5º mandato, eu sempre foquei meu trabalho para os municípios. Você teve 3, parou 2 agora, não é isso? 2 agora. Né? Então, eu sempre foquei minha atuação a favor dos municípios do Norte e Noroeste Fluminense. Vou mudar também. Tá? Porque eu trabalhei nessa eleição com 20 municípios. Não deu certo. Tá? Em muitos municípios que eu trabalhei, que eu prestei serviços, que eu visitei, eu não fui bem votado. Aonde eu não fui bem votado, certo? Eu vou priorizar nesse mandato os municípios que eu fui bem votado. Exemplo, São Francisco de Itabapoana. O prefeito Pedrinho Xerene foi nota 1000 comigo. Eu tive lá Pedrinho, todo o seu grupo político, aí vice-prefeito, vereadores, secretários, né, várias lideranças, 7.500 votos. Então, para o colégio eleitoral de lá é muito voto. Eu fui o mais votado da história da cidade. Então eu tenho uma obrigação muito grande com aquele município. Mas tinha municípios que eu esperava mais e não tive voto. Então onde eu não tive voto também, certo? Eu tenho que ser profissional. Certo? Eu vou trabalhar onde eu fui ajudado. Campos eu fui ajudado, São Francisco, São Fidélis, Bom Jesus. E aí já vai ficando mais difícil, porque é que nós trabalhamos muito, Cláudio. Certo? A votação da Clarice teve influência direta na sua reeleição ou não? Teve. Eu até achei que a Clarice teve muito voto em Campos. Né? Esse foi um problema. Mas o problema maior é que o PR fragmentou foram muitas candidaturas, tanto para federal quanto para estadual. E aí dificultou a vida de todos nós. Mas na verdade essa acomodação de muitas candidaturas foi porque tinha o objetivo da candidatura do governador. Então, para acomodar os municípios... Não, eu acho que não foi nem isso. É que Garotinho, ele é um político que não gosta de falar não. Então, as lideranças, principalmente as de Campos, com todo direito, chegavam para ele: Garotinho, eu pretendo ser candidato a deputado estadual, a deputado federal. Aí ele, para não falar não, deixou esse projeto avançar. De repente, várias candidaturas. E aí isso atrapalhou a todos nós. Então, em Campos, 3 candidatos a deputado federal do mesmo grupo, eu, Clarice e Magal. Foi ruim. Vários candidatos. Sim, mas a candidatura de Magal foi para federal, né? Federal, foi para facilitar de pudim para estadual. Aí foi um acordo político, né? No grupo, o nosso grupo político, no meu ponto de vista, deveria lançar 2 deputados federais e 3 deputados estaduais. Esse é o meu ponto de vista. Agora, a Garotinho pensou diferente, certo? E a coisa aconteceu diferente. Eu acho que isso não foi bom. Muito embora o grupo teve um bom resultado na eleição proporcional, porque elegeu Clarissa, eu fui eleito, elegemos o Bruno e elegemos o Pudim, né? E o Jair Bittencourt em Itapiruna. Então nós elegemos 2 deputados federais e 3 estaduais. Uma boa bancada. Foi um resultado bem razoável, né? Certo? Mas poderia ter sido melhor. Tá? Então, em Campos, a minha votação, ela foi aquém do que eu esperava. Mas foi muito em função disso, né? De muitos candidatos. Aí já falamos da fuga de votos para os candidatos de fora. Tá? E eu acho também que eu também, né, por estar muitos anos, né, na política, isso também é um desgaste inevitável.
Às vezes o eleitor quer mudar. Não vou votar em Feijó. Não, Feijó já está muitas vezes. Às vezes o eleitor também esquece a nossa trajetória, a nossa folha de prestação de serviço, né? De repente a nova geração, de repente. A nova geração vai entrando, vai ocupando esse espaço. Tá? Mas me considero um sobrevivente, né? Hoje eu sou o político em Campos mais antigo, na ativa, né? Que tem mais anos de mandato. Sou eu, fui vereador 2 vezes, presidente da Câmara, 5 vezes deputado federal. Então não tem ninguém em Campos com esses anos todos de mandato. Está na hora de fazer um livro já, né? Então eu tenho uma historiazinha. Algum valor a gente tem que ter, não é isso, Cláudio? Claro. Porque senão eu não teria essa vida longa. Ter vida longa em político hoje no Brasil é para poucos, é para poucos. Na bancada de deputados federais do Rio de Janeiro, eleita agora, eu sou o 6º mais antigo. Mais antigo que eu. Miro Teixeira, Haroldo de Oliveira, Simão Cecim, Bolsonaro e Jandira. Depois sou eu. Para você ver, né, que essa renovação também ela está acontecendo de maneira forte, né, no Congresso Nacional. Feijó, vamos falar um pouquinho de algumas questões locais que também são importantes, até porque você é um dos nossos representantes federais, mas com certeza vai investir no município com a possibilidade de trazer verbas federais para cá, como todos os outros deputados federais também tentaram. Nós estamos aí com a polêmica do aeromóvel, né? Um investimento alto para o município, né? E importante para o município, ninguém pode negar que não seja importante, até porque a mobilidade urbana é o grande mote aí, Olimpíadas chegando, e o município também está na hora de crescer nesse ponto também. Só que nós temos uma crise grande do transporte público, né? Se você determinados bairros da cidade, a gente realmente não tem transporte público. Aí tem o transporte alternativo, alguns de boa qualidade, outros mais ou menos, outros até clandestinos, enfim, isso é uma história que demandaria até um programa só para isso. Mas, por questões de prioridade, na sua opinião, como cidadão, como contribuinte ou como parlamentar, como que você vê essa situação do transporte público municipal e fazendo aí um link com a questão do aeromóvel? É o momento dessa implantação ou de repente é o momento de resolver de uma vez por todas o problema do transporte público do município? Essa questão do transporte municipal é uma novela que está se arrastando há muito tempo, né? Já estava na hora de ter um fim, né? Eu acredito que as empresas vencedoras, né, da licitação estejam se adequando dentro daquele cronograma, adquirindo os novos ônibus, né, para que possam atender a essa demanda. Eu acredito que a coisa esteja nesse pé. Em relação ao aeromóvel, é um projeto de difícil materialização, porque é um projeto de 400 milhões de reais, tá? Mas Garotinho trabalhou muito nisso durante esse mandato, a coisa avançou, teve a boa vontade do governo federal, e eu torço muito para que esse projeto também saia do papel e se consolide. Mas primeiro a gente teria que, na sua opinião, resolver primeiro essa questão do transporte público. Do público, sem dúvida, está em nossas mãos, né? Eu acho que essa situação aí esteja equacionada, que as empresas vencedoras dessa licitação, naqueles 3 trechos, né, 3 blocos, né, que eles chamaram, né, que elas estejam se preparando para adquirir os novos ônibus para que entrem em operação dentro daquele planejamento. Agora, na segunda-feira, nós vamos ter uma reunião com a prefeita, na parte da manhã, 11 horas, com representantes do Ministério do Transporte, da Ferrovia Centro-Atlântico. Isso lá em Brasília ou aqui? Não, em Campos. Para que a gente finalize, certo, o início de um projeto de grande importância para Campos. Nós já conseguimos locomotivas e carros de passageiros junto à FCA e à Vale do Rio Doce, para que voltemos a fazer aquele trem de passageiro que operou aqui durante o problema da crise no governo Mocaibe, não foi? Exatamente, sim, da crise da ponte. Acredito que esse tem muito mais chance de acontecer do que o próprio aeromóvel. Não, esse já é um projeto que eu não sou de alimentar falsas expectativas. Isso está pronto, tá? Tem um trajeto específico já? O trajeto vai ser estação ao Novo Mundo, Parque Guarulhos ali. Perfeito. Tá? Ele pode até se estender a travessão. Porque a ferrovia já está pronta, né? A ferrovia está ali, a gente fazer a manutenção da ferrovia, é coisa pequena.
Mas o mais difícil nós conseguimos, que foram as locomotivas e principalmente os carros de passageiros, né, os vagões. Conseguimos junto à empresa Vale do Rio Doce. O que falta agora? Esses carros estão em Vitória, nós temos que trazer, pode vir pela própria ferrovia, tá? Então essa reunião de segunda-feira vai ser justamente para a gente adequar todas essas necessidades e eu acredito que até dezembro esses carros, essas locomotivas já estejam em Campos para que a gente prepare toda uma equipe de operação e de manutenção da locomotiva, dos vagões, da linha, para que possamos atender, certo, a essa demanda com o trem de passageiros. Paulo, nós sabemos... E isso é importante dizer, Cláudio, sem custar um centavo para o município. Certo? O município não está gastando um centavo nesse projeto do trem que vai entrar em operação, acredito eu, no mais Isso aqui é uma tardar, permuta? Não, isso aí foi o seguinte, isso nós conseguimos... Eu lembro que no outro programa você chegou a comentar que tinha essa ideia. Nós enfrentamos algumas dificuldades, mas nós contamos com a boa vontade do governo federal, principalmente do Ministério do Transporte, e a Vale que é do partido de vocês, né? Da cota do PR, né? Exatamente, tivemos essa boa vontade. A Vale e a Ferrovia Centro-Atlântico, né? A ferrovia no Brasil tomou um caminho horrível, né? Os governos que se sucederam, eles conseguiram acabar com as ferrovias no Brasil todo. E aí não foi o governo A, B ou C, foram todos. E o tiro de misericórdia foi o seguinte: os trechos ferroviários foram concedidos à iniciativa privada para que elas operassem. Isso foi um contrato. As empresas não cumpriram o contrato, não investiram, deixaram tudo acabar. Foi o caso nosso aqui. Sim. Acabaram com as ferrovias. Você lembra que toda a gasolina, todo o diesel, todo o açúcar, cimento, produto siderúrgico, ia de Campos para o Rio, para Vitória, ia pela ferrovia. Eles acabaram com tudo, hoje vai tudo pela BR. BR saturada, matando, custo Brasil aumentando. Então é lamentável. Então, o governo está aceitando novamente esses trechos que foram abandonados. Isso também é outro absurdo, mas eu não quis entrar nessa polêmica. Então a FCA é devedora de Campos, porque ela que foi a operadora e deixou tudo acabar. Então nós entramos junto à empresa aqui, ó, vocês têm que fazer alguma coisa lá pela nossa cidade. Não pode deixar aquilo tudo acabar e diminuímos esse prejuízo fazendo essa parceria com a FCA. Paulo, uma das comissões permanentes que nós temos no Congresso, é a Comissão de Educação. E, logicamente, que cada um tem as suas competências. Mas Campos, hoje, ela passa uma situação, pelo menos, é o que os dados do IDEB informam, na penúltima colocação do ensino público, em alguns quesitos, não são em todos, né? E o Estado deu uma crescidazinha no âmbito geral, mas também não está lá essas coisas também. Campos tem as empresas privadas, as empresas públicas. Nós sabemos que as pessoas se aposentam por morte, por invalidez ou por tempo de serviço. E há uma necessidade de reciclar esse quadro de profissionais, muitas das áreas técnicas. E as escolas públicas são importantes para essa base, esse alicerce. Você estando lá, o que pode ser feito por você e pela bancada para contribuir mais com os municípios e, na sua opinião, o que precisa o nosso município para dar uma alavancada e subir um pouco mais nessa colocação de 92 municípios? Nós estamos aí na 91ª colocação. Hoje esse objetivo de melhorar a classificação de Campos junto ao IDEB do Estado é uma bandeira da prefeita Rosinha. Ela também herdou aí uma herança, certo, muito difícil, né, de governos anteriores, porque esse resultado, ele não é aquela fotografia do momento, né, a fotografia de um tempo analisado. Então a prefeita tem perseguido melhorar a classificação da nossa cidade, ela tem investido. Só que esse trabalho hoje, para a bancada de deputados, é um trabalho difícil, porque as parcerias na área de educação, elas são praticamente municipalizadas. Acontece esses convênios, governo federal, direto com os municípios.
Tá? Então a bancada ela não tem assim uma condição. Via emenda, não pode haver nenhum investimento nisso? É inviável? Emenda pelo seguinte, hoje, se existe uma peça de ficção no orçamento da União, é o chamado emenda de bancada. A gente aprova, mas ela nunca se materializa. Só fica ali escrita. Só escrita. Hoje eu não tenho motivação mais para trabalhar emenda de bancada. Nas emendas individuais... Foi isso que você ajudou a Alvim, essas questões todas? Nas emendas individuais, certo? O nosso limite é pouco, limite financeiro é pouco para resolver esse tipo de dívida, né? Que o país, que os municípios têm em relação à qualidade da educação. Mas eu acredito muito nos resultados do governo da nossa prefeita. Ela sabe que essa é uma de suas grandes responsabilidades e de suas grandes metas, né? Então, nós temos que investir maciçamente na melhoria da qualidade do ensino, valorizando, né, todo o pessoal que trabalha nessa área, oferecendo melhor estrutura nas escolas, mas não é só campus, né? Hoje você vê que a questão do baixo nível educacional que é oferecido no nosso país, né? Muito aquém, né? Está muito aquém do que o povo brasileiro merece, mas não é só no estado do Rio, praticamente em todos os estados da nossa federação. Nós acompanhamos aí a campanha presidencial, esse foi um tema, né, muito debatido pelos candidatos. Mas o governo federal também pode, né? Ele pode contribuir. Agora nós mudamos a lei dos royalties, né, para que um volume maior de recursos seja investido na área de educação. Então a gente espera na boa aplicação desses recursos para que essa qualidade possa ser oferecida. Perfeito. Estamos aqui com o deputado federal reeleito Paulo Feijó. Vamos ao intervalo e já voltamos.